o Asmodeus é responsável pela origem dos diabos. Porque ele foi, né, um anjo que foi enviado lá pra lutar, pra conter os demônios. E ele foi digamos, era o anjo mais belo e mais habilidoso, assim. Só que ele começou a ser corrompido pelo abismo, né, que é o plano dos demônios. E começou a empregar táticas cada vez mais mortais e ardilosas. E começou a fazer coisas pouco angelicais, tipo queimar suprimentos dos outros, botar fogo em ponte, matar vilarejo, tudo que tenha qualquer coisa que os demônios poderiam se aproveitar. Então ele fez pequenas barbaridades também pra ganhar, né? Ele foi super pragmático pra vencer e obteve várias vitórias, só que as ações dele, né, esse lado, esse dark side que ele abraçou, mais a própria radiação de maldade que existe no abismo, começou a fazer mutações no corpo dele. Então ele começou a crescer chifre, começou a crescer garras e começou a crescer essas coisas pra lutar melhor, na verdade. Foi uma escolha dele, sabe? Eu vou aceitar esses dons que eu tô ganhando aqui do abismo pra matar mais demônio ainda. Só que quando ele voltou lá pro paraíso, isso foi um grande não, né? Foi um grande problema. Os anjos meio que torceram o nariz, né, pra nova aparência que Asmodeus apareceu lá em Monte Celestia, né? E os seus outros anjos, né, que estavam do lado dele lá lutando e que conseguiram sobreviver a essa guerra toda. E meio que os anjos lá não quiseram mais o Asmodeus. Falou assim, olha, não é muito legal você ficar aqui, não. E aí o Asmodeus falou assim, olha, tem um lugar ali no multiverso, um lugar chamado Bator, que eu posso continuar, então, lutando contra os demônios, já que vocês não me querem aqui. Então me dá esse lugar lá, e aí eu vou fazer o seguinte, todo mundo que for ruim, né, estiver fazendo coisas ruins e tal, vocês mandam pra mim que eu vou fazer de lá uma prisão. E essa prisão vai ser um aí, carcereiro. Eu vou tomar conta e vou punir essas pessoas ruins pra elas aprenderem que não é legal fazer maldade. Esse é o pacto, né? O pacto primordial. Ele fez o pacto primordial com os anjos e ganhou Bator. E ali ele começou a reinar. Só que, gente, o Asmodeus foi corrompido, né? E essa corrupção fez com que ele fez um trato, só que tinha aquelas linhazinhas pequenininhas, sabe? Então o que ele começou a fazer? Ele começou, para ganhar mais poder, a interferir no plano material, tentando as pessoas para que as pessoas que estavam atrás de poder, as pessoas que estavam atrás de algum retorno, de alguma coisa meio que obscura que elas precisavam, elas pediam ajuda a Asmodeus, e aí em troca o Asmodeus ia meio que pegando a alma dessas pessoas, e de repente Bator começou a ficar super populosa, né, assim, ficou cheia de gente lá, e aí de repente os anjos perceberam o que estava acontecendo e falaram assim, peraí, o que tá acontecendo? Aí quando viram que tava tendo esse desvio de almas, né, que ele tava trazendo pra Bator, e lembrando que alma para essas criaturas é poder, tá ligado? É uma conversão direta. Quanto mais almas você tem sob seu controle, mais poder você pode exercer. E é legal ver também que essa primeira negociata aí que o Asmodeus fez com os anjos, vamos dizer assim, ele dá uma passada de perna, né? É uma coisa que se tornou típica, é típica no nosso mundo, né? Quando a gente pensa de fazer um contrato com o diabo e etc, que sempre tem que ler nas letrinhas miúdas, etc. É mais ou menos o que ele fez e é mais ou menos o que os diabos fazem como estratégia, né? Como forma de atuar no mundo, no nosso mundo. Então quando vai aparecer lá numa aventura de D&D, ele vai tentar fazer essa negociar, mas sempre tentando passar a perna na pessoa, porque ele é leal, ele vai seguir o que tá escrito. Então se você for um advogado, vamos dizer assim, melhor do que aquele diabo, você pode até se dar bem em cima dele, mas na maioria das vezes ele é que vai se dar bem em cima de você, entendeu? É verdade. E quando, assim, esse negócio começou a acontecer, por que os anjos queriam que ele punisse, né, algumas almas? Porque eles tiveram uma batalha muito, muito perigosa, né, contra os demônios, que quase desfez a realidade, e eles soltaram lá os humanos, os anões, elfos e tudo mais no mundo, e deram o tal do livre-arbítrio pra essa galera, né? E o livre-arbítrio, cara, começou a ser um negócio perigoso, porque, cara, com o livre-arbítrio, alguns magos, algumas pessoas começaram a fazer portais
pro abismo, pra conseguir poder. E aí, todo aquele trabalho que eles tiveram pra expulsar os demônios do plano material poderia cair por terra se esses mortais continuassem brincando com essas coisas. Então, eles queriam que tivesse esse tipo de coisa, tivesse uma consequência. Então, você fazer maldade, você brincar com essas coisas vai ter consequência, e quem vai te punir agora é Asmodeus lá em Bator. Então, eles fizeram todo esse esquema, esse contrato com ele, pra meio que resolver um problema, um pepino pra eles também, né? Então tava todo mundo feliz, tava tudo dando certo, até que realmente parou de aparecer alma lá no paraíso, ou apareceu muito menos do que eles estavam esperando, e viram essa enxurrada de alma sendo desviada para Bator, como a Lina explicou, por causa da tentação, né, do Asmodeus. E aí convocaram ele pra um julgamento, né? Ele falou, pô, esse aí é desvio de alma, vamos fazer uma CPI. Fizeram uma CPI, levaram o Asmodeus lá pra Monte Celestia e chamaram o maior e melhor juiz de todos os tempos pra presidir a sessão, que foi o Primus. Isso, que foi o Primus, que é uma entidade que é líder de Mecanos, que é o plano ordeiro e neutro, né? O plano da ordem. E ele que ia decidir o que ia rolar ali, né? E aí, bom, formou-se uma fila de anjos pra acusar o Asmodeus dos diversos crimes que ele cometeu. E o Asmodeus ficou lá quietinho, né? Ele foi se representar. Bonitinho, né? De terno, todo certinho, todo ordeiro lá, já com o seu discurso já preparado, né, Cello? E os anjos estavam assim, sabe quando alguém tá nervoso? Quando você tá nervoso com alguém, aquela pessoa só tá dando aquela risadinha de canto de boca, assim, com aquela roupinha, assim, tipo, com aquele ar de superioridade? E deboche, o deboche. Com ar de debochado, exato. Era o Asmodeus, quietinho lá, se fazendo de fino, né? E os anjos todos querendo falar ao mesmo tempo. Inclusive a Zariel tava no meio, que o Cello já comentou e tudo. E eles acabaram, gente. Como um queria falar mais alto do que o outro, perdendo um pouco de credibilidade com o Primus. Quem apela perde a razão. E eles estavam muito emocionados, os anjos, né? E o Asmodeus tava gelado como um pepino, tava tranquilaço, assim. Assim, e pensando o meu lado de filosofia e tal, é mais ou menos uma estratégia de filósofos que discutiam com os sofistas nas ágoras gregas, né? E a estratégia dos sofistas era: se você não necessariamente precisa estar com a verdade do seu lado, se você souber usar as ferramentas necessárias para convencer, para persuadir as outras pessoas, é isso que importa, né? O sofista importa ganhar o debate. Então a postura das Asmodeus era mais ou menos essa, e é claro que se você consegue irritar os outros para que eles fiquem irritados e gritem, esperneiem, vamos dizer assim, você vai parecer que você tem mais razão, mesmo que você não tenha essa razão, né? Exatamente. E ele começou, então, o seu argumento, né? No calor, né? Todo mundo achando que ele ia se defender de forma agressiva, da mesma forma que os anjos estavam atacando ele. Não, ele foi calmo, tranquilo e falou o seguinte: bom, o livre-arbítrio desses imortais que foram tentados não foi violado. Eles receberam o que eles queriam em vida e pagaram, né? Vocês não queriam consequências? Eu tô dando essa consequência pra eles. Que culpa eu tenho se eles são fracos, né, de mente? Vocês os criaram fracos e eu tirei proveito disso de acordo com o que tá escrito no contrato que a gente assinou. Olha aqui, ele aponta pelas escritas miúdas do contrato e diz: não tem nada nesse contrato aqui que me proíbe de fazer acordos bilaterais aí com esses seres mortais e oferecer coisas pra eles. Eu não tô mentindo em nenhum contrato com eles, eles estão aceitando, que culpa eu tenho? E aí, bom, Primus foi convencido que, na verdade, ali se tornou um impasse. Ele ficou convencido a deixar a situação como está, basicamente. Falou assim: beleza, você volta pra Bator, ninguém vai ter direito de te matar, você vai continuar, porque o seu trabalho para conter os demônios ainda é importante. É necessário. Ainda é necessário, só que eu vou ter que acreditar que você de fato tá cumprindo esses contratos, não só com os anjos, mas com os mortais. Então eu vou esculpir um objeto de poder aqui, um artefato que te obriga a ser leal, a ser cetro de rubi. Ordeiro. Aí ele fez, né? O Primus faz esse cetro de rubi, que é o cetro que o Asmodeus usa até hoje, que é um cetro que dá vários poderes pra ele, que é um cetro muito poderoso, só que também obriga ele a cumprir contratos que ele assina. E contratos feitos em nome dele, procurações e tudo mais. Então, é uma forma do multiverso se assegurar de que Asmodeus não vai ficar poderoso o bastante pra se voltar contra todo mundo, porque ele tá lá no contrato que ele tem os deveres
deveres dele, né, de conter os demônios e tudo mais. Com isso, Asmodeus voltou para Bator, né? Alguns dizem que os anjos mesmo assim apelaram e chutaram ele lá de cima, e ele caiu em Bator formando as 9 camadas, né? Enquanto ele caía, as 9 camadas do inferno, e ele acabou repousando na última camada, que é Nessus, né? No fundo ali dos 9 infernos, e das gotas de sangue dele surgiram os Pit Fiends, né? Os diabos mais poderosos lá surgiram do sangue dele. E de lá ele começou a planejar a sua tomada do multiverso, só que de forma muito mais ordeira, pragmática, passo a passo. Ele é um ser imortal, infinito, então ele tem uma paciência imortal e infinita também. Tudo que ele faz, toda a sua estratégia é plantar alguma coisa para colher daqui a milênios. É bem diferente dos demônios.